Olá, gente! Hoje nós vamos estar demonstrando a troca da lente da peça nova L741X. Durante o vídeo, vamos explicar também por que você deve realizar essa troca em casa e quando você não deve realizar a troca em casa e enviar para a empresa. A primeira etapa do processo é tirar os batentes. Os batentes são essas gotinhas que estão aqui na frente da peça, certo? Gustavo vai tirar para a gente ver. O certo é usar uma faca, uma chave que você tiver à disposição. O melhor é uma faca sem ponta, que nem essa que a gente está usando, para diminuir o risco de você se machucar, certo? Então é só tirar cada um deles. Agora a segunda etapa é tirar os parafusos. Pode tirar com uma chave que você tiver à disposição. A gente aqui vai tirar com a parafusadeira, certo? Após remover os parafusos, a gente vai para a última etapa, que é abrir mesmo a lente em si, certo? A próxima etapa é abrir a lente, passando uma faca entre a lente e a base. O Gustavo vai ir fazendo esse processo, certo? É um processo demorado, tem que ter paciência. Não adianta querer fazer rápido, que você pode se machucar. Utilize uma faca sem ponta, é importante, porque se ela escorregar da sua mão, ela não vai lhe machucar, certo? Você vai passar a faca várias vezes até realmente soltar o silicone. Só faça esse processo em casa se o defeito for mecânico, se você precisa trocar a lente. Você fazer esse tipo de processo quando tiver algum defeito eletrônico para tentar consertar esse defeito, pode no fim acabar danificando a placa. Você pode achar que o nosso LED é igual a algum outro LED que você viu, mas os encapsulamentos de LED são iguais e os LEDs são diferentes. Então pode acabar danificando o produto e não ter conserto. Sempre que for um defeito eletrônico, ligue para o seu distribuidor ou para a empresa e solicite um conserto do produto, certo? Mas quando o defeito for apenas a lente, pode fazer esse processo e abrir ela em casa. A gente vai acelerar o vídeo porque, como eu disse, é um processo lento e a gente não quer deixar o vídeo muito comprido para vocês, tá bom? Pode perceber que a gente está passando a faca ao redor de toda a peça. Você vai ter que fazer esse processo ao redor de toda a peça. Não esquece de colocar um EVA, um pano, alguma coisa embaixo para a peça não ir escorregar, tá bom? Agora a gente já fez todo aquele processo, passamos a faca várias vezes, é meio difícil mesmo de tirar porque a peça é bem vedada, o silicone é resistente, já é para não entrar água no seu produto, então vai ser demoradinho. Mas a gente já fez esse processo e agora vai demonstrar para vocês como que faz para a lente soltar, tá? Também é um processo que exige um pouco de força e jeito, porque se você fizer com força e sem se preocupar pode acabar se machucando, certo? O Gustavo vai demonstrar pra gente novamente. Com uma faca sem ponta, como antes. Vocês podem perceber que tem que ter paciência, vai precisar de um pouco de força, certo? Se a peça não estiver soltando a lente, para o processo e faz novamente aquela parte de ficar passando a faca ao redor da peça até que, quando você chegar nessa parte, a lente esteja soltando, certo? Senão você pode danificar o produto. E como a lente é o que você vai trocar, cuide para pegar a faca na lente e não na cromagem interna ali, porque senão você vai trocar a lente e vai ter a peça por dentro toda arriscada, certo? Realmente, se a peça ficasse fácil de soltar a lente, ela não ia ser bem vedada, certo, gente? Como a gente falou antes, por causa que o processo ele tem algum risco de se cortar, não esquece de usar algum equipamento que não tenha ponta, certo? Pode ver que a lente já está soltando. Agora você precisa fazer um pouco de força e abrir ela assim. O espelhado vai vir junto. E na próxima etapa eu já vou mostrar para vocês como soltar o espelhado da lente, certo?
A primeira parte para soltar a lente do espelhado vai ser desencaixar essas pecinhas que a gente chama de neutro, certo? Ele é difícil de desencaixar, mas é justamente porque não pode ficar vibrando no caminhão. Se ele não encaixasse, ia ficar ouvindo um barulho toda vez que o caminhão começasse a andar, certo? Então desencaixa essas peças. Pronto. Agora a gente vai precisar de novo da nossa faquinha sem ponta, nossa amiga. Como eu disse antes, o que você está trocando é a lente. Então risca a lente e não risca o espelhado, certo? Que tu quer que o espelhado continue com a cromagem 100%. Vai trocar a lente e tu não quer que a tua peça fique feia. Os cantos nessa parte, tá? É a parte mais difícil de soltar, então é onde tem que passar melhor a faca, que é onde sobe mais o silicone no espelhado. É um processo demoradinho, que nem o da lente. Não vai ser preciso de tanta força, certo? Desculpa me intrometer, pessoal, mas o que vocês estão vendo na faca verde é uma fita que a gente passou, tá? Pra estar isolando o fio da faca. Pra não se machucar quando for segurar ela. Não faça força nesse momento pra não estragar o seu espelhado, certo? Agora a gente vai tentar soltar ele e vai ver as partes que precisam repassar a faca pra soltar, certo? Então, gente, não soltou na primeira tentativa, mas isso vai acontecer com vocês também. Então, o que vocês vão ter que fazer é o mesmo processo da lente. Passa a faca novamente em tudo ao redor, até soltar. E quando começar a soltar, aí pode parar e soltar realmente ele da lente, como o Gustavo vai fazer agora. A gente passou novamente a faca, com bastante paciência, e agora ele começou a soltar. Quando ele começa a soltar, tome muito cuidado, não adianta fazer força. Se não tiver soltado, não usar a faca, porque você vai quebrar o espelhado. Ele é resistente, mas ele não vai aguentar porque ele vai estar bem colado no silicone. Então, não faça força. Corte o silicone do espelhado, certo? Estamos mostrando ao máximo para vocês a realidade, certo? A peça é difícil de soltar porque o silicone ele é muito bom e muito resistente. Então, não adianta a gente dizer pra vocês que vai ser simples. Não é um processo simples, é um processo com bastante paciência, tá bom? Agora ele já vai soltar tranquilamente. Como vocês podem ver, a gente tá deixando a faca pegar na lente e não no espelhado, certo? Ele soltou. Essa lente aqui é descarte, vocês tiraram ela para trocar. E aí na próxima etapa vamos mostrar para vocês como que vem o kit de lente para substituir. Tanto o modelo da lente vermelha quanto o modelo máscara negra, que é o que a gente abriu com a lente cristal, tem o kit de lente que pode ser comprado separadamente, certo? O que acontece? No kit de lente, vocês vão perceber que vem um sachê de silicone, certo? Por quê? Porque você não pode utilizar nenhum tipo de vedação ou silicone acético, que ele danifica o policarbonato, vai encher de racha e não vai fazer sentido você trocar a lente, porque ela vai estragar. Vai os parafusos, porque quando você abre, você danifica o O-ring de vedação dos parafusos, então vai parafusos novos, com O-rings novos. E vai os 5 batentes novos também, porque os batentes, assim que você remove e cola de novo, ele já perde a cola e a função de vedação. Eu vou mostrar para vocês na próxima etapa como que a gente prepara a peça que foi desmontada para receber a lente nova. O espelhado, esse aqui no caso é da máscara negra, mas igual a gente vai ter que limpar ele, tá? O cromado é melhor ter um cuidado maior no manuseio para não ter que limpar todo ele, por causa dos dedos. E aqui eu quero mostrar para vocês, quando a gente for fechar a peça novamente, é importante tirar o excesso de silicone que fique no espelhado para facilitar o encaixe, certo? Então aqui eu tô cortando com uma faquinha,
porque ele gruda no espelhado. Da base ele vai sair tranquilamente, certo? O espelhado, ele gruda e é melhor cortar. Tenha cuidado, porque aqui vai precisar usar uma faca afiada, certo? Tenha bastante cuidado e tenha bastante paciência. Eu já cortei ao redor desse aqui, para não se machucar. E aqui a gente já removeu o silicone da base, que vai ser bem simples para vocês. Quando o silicone vai estar seco, é só puxar que ele vai soltar todo, certo? A próxima etapa é limpar bem delicadamente com um paninho limpo e seco, certo? A lente por dentro. Pode até olhar contra a luz, se você achar melhor, tá? Vire a peça ali contra a luz, para ver certinho onde tem as marcas de dedo, para não ficar aparente. Então você passa um paninho seco e limpo. E no espelhado a mesma coisa, certo? Pega um paninho seco e limpo e passa para tirar os dedos que ficaram durante o manuseio. Aqui eu já encaixei os neutros no lugar, tá? Cada um deles tem um encaixe exato. Então, ou você confere certinho a posição que eles estavam lá no começo, ou você vai testar e realmente eles não vão encaixar se estiver no local errado. Depois você vai pegar o espelhado. Pode estar usando luvas, se não quiser limpar ele, porque vai pegar os dedos, né? E encaixa ele com bastante calma, tá? Porque não adianta só fazer força sem ele estar bem certinho encaixado, cada coisa no seu lugar. Depois que você apertou, você vai apertar bem certinho cada parte do espelhado para encaixar cada um dos neutros no seu lugar, tá? Tem que apertar aqui mesmo. E como vocês viram no começo do vídeo, eles ficam bem encaixados para não ficar batendo na peça e até para não danificar a placa. Se eles não encaixarem corretamente, vão ficar forçando e podem quebrar a placa. Então aperta bem ao redor para fazer eles encaixarem no espelhado. Depois que o espelhado estiver encaixado nas bordas aqui, e aqui vocês verem que ele está bem apertado, é só passar um paninho e tá pronto. Então agora a gente vai pegar aquele pacotinho que vem junto com a peça, que tem todos os itens aqui. Vamos abrir ele. Certo? O silicone vem em 2 pacotes, tá? Para melhorar a vedação. Para ter certeza que o silicone vai chegar para vocês ainda intacto, não vai ter secado. Ele vai em 2 pacotes. Vocês abrem o segundo pacote. E aqui no pacote dele mesmo, a gente vai fazer um furinho só para poder passar na peça, certo? Nessa parte, como vocês vão estar lidando com o silicone, tá? Que ele gruda mesmo na mão, não tem problema, ele é orgânico, ele não vai fazer mal pra vocês. É bom ter sempre um papel higiênico, alguma coisa pra limpar a mão, tá bom? E o que acontece? A gente vai precisar assentar, precisar de mais papel agora nesse momento, tá? A gente vai passar uma faca, uma chave, se vocês tiverem, pra assentar o silicone na base. Qual é a medida certa? A medida certa é ficar assim, ó, niveladinho na base. Onde vocês verem que tem algum buraco, preenche com silicone, tá bom? Tentem não deixar buraco na vedação da peça, porque aí pode acontecer que entre água. Então a gente raspa aqui, ou lugares que faltou, a gente preenche. Aqui a gente tem algumas espátulas especiais para isso, mas vocês não vão ter no momento. Usem a ferramenta que vocês tiverem, desde que deixe nivelado aqui. Caso vocês vejam que faltou silicone em alguma parte, podemos pegar novamente o saquinho ali, o sachê de silicone, para preencher, mas não deixa nenhum buraco aparente
na peça, certo? A gente vai pegar o sachê aqui de novo. Tentem não sujar muito o espelhado, tá? Porque vocês não vão conseguir limpar o que sujar ali. Tá bom? Já vai uma quantidade para sobrar silicone, tá? Então não se apavorem. Pronto, você garantiu que não tem nenhum buraco no seu silicone. A gente vai poder fechar a peça. Agora a gente vai finalizar o fechamento da peça. É importante não colocar os dedos por dentro da lente, porque você já deixou ela limpa. E é importante nesse momento também não querer limpar o espelhado, porque pode puxar com o pano o silicone ali e sujar tudo. Então você deixa o espelhado limpo antes do silicone. Agora a gente vai largar a lente. Vamos parafusar inicialmente com uma parafusadeira com torque baixo, certo? Porque senão ela pode danificar a torre. E a gente vai finalizar cada um dos parafusos na chave. É o que a gente faz na empresa, certo? Nosso processo normal é esse. Parafusar até uma parte com o torque baixo da parafusadeira e finalizar com a chave. É importante também que a peça precisa de 72 horas secando o silicone para garantir a vedação máxima, certo? Então não adianta você querer botar ela no caminhão nesse momento agora, que se pegar chuva, água, alguma coisa, vai entrar água na peça porque a vedação ainda não está 100%. 72 horas, certo? A gente coloca os batentes também bem centralizados para garantir a vedação. E outro ponto que é um detalhe importante, depois que a gente limpar a peça na parte traseira dela, a gente vai colocar algumas fitas na lateral, para você tirar depois de 72 horas, que vão garantir o aperto nos cantos da peça e a vedação dela, certo? Aqui a gente usa algumas garras que vocês podem não ter em casa, então eu vou ensinar vocês a fazer esse processo com uma fita. Aqui na parte de trás tem uma sobra de silicone, tá? E a gente sempre limpa ela, passa aqui a faquinha, certo? Esse silicone que fica na base, ele sai depois de seco, bem simples, com o dedo mesmo. Então a gente só vai tirar aqui essa bordinha e vai deixar ele na base. Quando ficar alguma coisa de silicone na lente, você limpa com um papel, porque da base ele solta depois de seco, da lente não, tá? Então eu já limpei aqui a peça, na parte de trás e na parte da frente. Agora a gente vai colocar a fita. Para garantir o aperto, tem que ser uma fita crepe, tá? Não, uma fita durex vai ficar marcada. Vamos usar uma fita crepe comum. Aqui, o Gustavo vai segurar a peça para mim. A gente vai colocar a fita aqui, dá um aperto na peça e cola na parte de trás, certo? Sempre puxa da lente para a base, tá bom? Por quê? Porque se tu puxar da base para a lente, pode puxar algum silicone que estava na base e sujar a lente. Então sempre puxa da lente, para base, tá bom? A peça já tá bem firme, isso aqui é só para garantir, não se preocupem, tá bom? Faz isso só nos dois cantos da peça. Caso a fita solte, faça novamente, mas garanta a vedação, certo? Quanto mais silicone você colocar, melhor. Porque como não é a gente que está fazendo o processo, é você em casa, eu não consigo garantir a vedação. Eu dependo que vocês coloquem o silicone que é enviado, certo? Da forma que eu expliquei. Vocês prestem atenção a cada uma das etapas, tá bom? Então, por 72 horas, deixa a peça com fita. Assim que ela secar, pode tirar a fita, limpar o silicone da base com o dedo mesmo e a peça está pronta para voltar para o caminhão.